Fala Joe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e aqui eu discuto estratégias sobre como investir no Japão e a multiplicar o seu patrimônio. Eu sou o Thiago Alves e o tema do vídeo de hoje é não conheço nada de investimento e agora? Estou aqui para te ajudar. Então, papel e caneta na mão, Joe, e bora pro vídeo. Fala Joe, se você está chegando agora, é novo no canal, então se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos sempre que eu postar e também deixa o seu like para ajudar no crescimento do canal, cara. Isso é muito importante, você deixar seu like. Aqui embaixo estão as minhas redes sociais, então me segue lá e fazendo tudo isso, você já sabe, completa a frase. Boas coisas vão te acontecer. Primeiro de tudo, você precisa saber do básico, que é saber o que é um investimento. O investimento é um ativo ou item adquirido com o objetivo de gerar renda ou valorização, beleza? A valorização é um aumento no valor de um ativo ao longo do tempo, ou seja, se você comprou uma ação ali por 500 ienes e com o passar do tempo a empresa foi muito bem, aqueles 500 ienes viraram ali 1000 ienes. Investimento também pode ser quando uma pessoa compra um bem, como investimento, e a intenção não é consumir o bem, mas sim usar esse bem no futuro para poder criar riqueza. Por exemplo, se você comprar um carro para trabalhar de Uber, ou você construir uma casa para alugar, mas haja tempo até ser construído, mas mesmo assim. E não que você deva fazer isso, mas são só exemplos para eu ilustrar isso para você. O investimento ele sempre diz respeito ao desembolso de algum capital hoje. E esse capital ele pode ser tempo, ele pode ser esforço, pode ser dinheiro ou até mesmo um ativo que você tiver. E você faz isso na esperança de um retorno maior no futuro do que o originalmente investido. Lembra dos 500 ienes? Por exemplo, o investidor ele pode comprar um ativo como uma ação, um REIT, um ETF agora com a ideia de que o ativo fornecerá renda no futuro ou mais tarde será vendido a um preço mais alto para ele poder embolsar esse lucro. Alguns pontos que valem ressaltar, quando a gente fala de investimento é o seguinte: um investimento ele envolve colocar capital em uso hoje para poder aumentar o seu valor ao longo do tempo. E o investimento ele requer colocar dinheiro para trabalhar na forma de tempo, esforço, etc, na esperança de um retorno maior no futuro do que o originalmente investido. Um investimento ele pode ser qualquer meio ou mecanismo utilizado para geração de renda futura, incluindo títulos, ações, imóveis ou um negócio próprio. Eu martelei tanto nessa tecla que eu espero que tenha ficado bem claro para você. Eu falei diversas vezes aqui. E você sabe como que funciona um investimento de fato? Você sabe, já que eu acabei de falar aqui para você, mas como funciona? O simples ato de investir tem como objetivo gerar renda, agregar valor ao longo do tempo. O investimento ele pode ser qualquer mecanismo usado para gerar renda futura. Isso inclui compra de títulos, vou repetir, vou martelar, ações ou até mesmo imóveis. E, além disso, a compra de uma propriedade que pode ser utilizada para produzir bens pode ser considerada um investimento. Em geral, qualquer ação tomada na esperança de aumentar a receita futura também pode ser considerado um investimento. Por exemplo, quando você escolhe ou opta por uma educação adicional para sua vida mesmo, você quer estudar mais, que é o que você está fazendo agora. O objetivo geralmente é aumentar o conhecimento e melhorar as habilidades, se qualificando na esperança de produzir mais renda, certo? Porque você sabe que quanto mais qualificado você for, melhor será remunerado. Como o investimento é orientado para o potencial de crescimento ou renda futura, há sempre um certo nível de risco aí associado a um investimento. E o investimento ele pode acabar gerando zero de receita ou pode realmente perder o valor ao longo do tempo. Isso acontece. Vamos agora para outro exemplo. Também existe a possibilidade de você investir em uma empresa que acaba falindo ou em um projeto que acaba não se concretizando. Dentro do mundo dos investimentos, você vai ver que poupar é diferente de investir. Poupar é acumular dinheiro para o uso futuro e não implica risco. Lembra que o seu avô guardava dinheiro debaixo do colchão? Todo mundo tem um avô que guardava dinheiro debaixo do colchão. Enquanto investimento é o ato de alavancar o dinheiro para um potencial ganho futuro e envolve algum tipo de risco. Beleza, agora o óbvio também precisa ser dito e você sabe o que não é um investimento? Primeiramente, para falar para você o que não é investimento, eu vou começar quebrando aqui
alguns mitos. E o primeiro dos mitos é que investimento não é enriquecimento rápido. Bom, a gente sabe de senso comum, por causa dos nossos pais, familiares, amigos, que bolsa de valores é algo que pode fazer você ganhar dinheiro muito rápido ou perder dinheiro muito rápido. Se investimento fosse algo que te desse a possibilidade de perder dinheiro do dia para a noite, não tinha tantas pessoas investindo assim, porque a gente sabe que de 2019 para 2021 a bolsa de valores aumentou em 400% o número de investidores. Isso com os dados que eu tenho no Brasil. A gente saiu de menos de 1 milhão de investidores para mais de 3 milhões. Eu que comecei em 2007, esse número não passava de 300 mil investidores. Mas isso ainda é pouco se a gente comparar com a realidade norte-americana, que tem um mercado de capitais mais desenvolvido. Mais de 60% da população nacional dos Estados Unidos investe em renda variável. Então a gente sabe que tem um caminho longo aí pela frente. E bom, falando do caminho esse pelo qual a gente precisa percorrer para chegar perto do que é lá fora e do que é o Japão. Por isso vamos apagar essa forma de pensar da nossa cabeça de que bolsa de valores é enriquecer rápido. Apagar da nossa cabeça aquela coisa de que investir ou a gente vai ganhar muito ou vai perder tudo, porque na verdade investir é um trabalho de disciplina e consistência para o longo prazo. Quando a gente fala de investimento, a gente não pensa em colocar uma tonelada de dinheiro agora para tirar daqui a 2 dias. Quando a gente começa no mundo dos investimentos, a gente é muito movido pelo ganhar dinheiro e querer ganhar dinheiro rápido. É justamente por causa do pensamento de senso comum que você se volta para a bolsa de valores, e dentro da bolsa de valores existe uma modalidade de investimento que ela é parecida com uma roleta russa. Você tem a probabilidade de ganhar muito dinheiro e rápido, e na mesma mão você tem a probabilidade de perder tudo, e nessa modalidade a gente acaba achando que é mais esperto que as outras pessoas que estão dizendo que essa modalidade faz a gente perder dinheiro. E aí o que acontece na verdade é o seguinte, é que movido pela ganância e pelo pensamento de curto prazo, e o pensamento que bolsa para enriquecer rápido, é que você vai perder aquele dinheiro que você poupou com tanto suor e sacrifício. E eu tô te falando isso que é para você entender que a metodologia que a gente aborda aqui no canal é provada e funciona, porque com consistência e disciplina no longo prazo vai te possibilitar alcançar a sua liberdade financeira, né? Se você entrar no mundo dos investimentos, se foi motivado aí pela ganância e ir para o campo da especulação e imediatismo, eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai acabar no prejuízo. Enquanto as histórias, né, dos maiores investidores de todos os tempos, como o Ray Dalio ou o Buffett, eles têm similaridades que a gente não pode deixar de lado. Todos eles tiveram resultados aí consistentes de década a década ao longo dos anos e anos investidos para conseguir acumular essa quantidade de patrimônio que hoje fazem eles serem um dos homens mais ricos do mundo. E uma coisa é que investimento não é arriscado. Bom, esse outro paradigma de que investir é arriscado, porque a gente ouve o nosso pai que vendeu o carro dizer que vendeu o carro para poder colocar tudo na bolsa e perdeu o carro, nosso tio que vendeu a casa para colocar na bolsa e perdeu a casa. Só que, cara, pensa comigo, para quem não tem conhecimento, tudo é excessivamente arriscado. Conhecimento é o maior minimizador de risco que existe, né? O cassino é feito para você perder, porque ele precisa se tornar ali um negócio sustentável. Ou seja, a probabilidade de você perder dinheiro jogando no cassino é muito maior do que você ganhar. Só que com investimento, a gente precisa entender a diferença que tem investimentos que são mais rentáveis e convexos e tem investimentos que podem nos trair e trazer ao risco da ruína e são côncavos. Investimento não é especulação. Investimento não é especulação e eu vou te falar aqui a diferença entre investimento e especulação. E você pode ver alguém aí falando na internet que ganha dinheiro todos os dias com a bolsa de valores, então a gente precisa criar aqui uma diferença clara, uma distinção entre investimento e especulação. E para isso eu vou citar uma das maiores referências no mundo dos investimentos, o Benjamin Graham,
uma vez disse o seguinte: uma operação de investimento é uma que, após análise minuciosa, promete a segurança do capital e uma remuneração apropriada. As operações que não cumprem esses requisitos são especulativas, né? E o Benjamin Graham foi professor do Warren Buffett. E você sabe qual é o termo-chave aqui? Análise minuciosa, né? A gente não está jogando, não está fazendo brincadeira de criança, a gente não está realizando uma aposta. Uma análise fria e calculista consegue dar maiores probabilidades que o nosso investimento será capaz de nos trazer retornos tangíveis no longo prazo, ao invés de fazer a gente perder tudo. Ou, por exemplo, qual você acha que é a probabilidade de uma empresa como a Suntory de falir? Você pode dizer que é a mesma probabilidade do japonês querer parar de beber cerveja, né? E você sabe que japonês bebe para um caramba, né? E como você sabe, aqui no Japão tem várias marcas de cerveja e a Suntory tem mais de 30% de participação de mercado, que eu acho muito. E isso aqui não é uma recomendação de forma alguma, porque uma análise vai muito além do que as pessoas estão consumindo ou não consumindo. E você sabe muito bem o que eu ensino aqui. E isso é só um norte para você começar a fazer a sua análise mais apurada. É preciso entender os fundamentos, os balanços, os números, as métricas que existem dentro da empresa, né? E como as pessoas interagem entre si, se elas gostam, se a marca é reconhecida pela população, se a gente entende que aquele negócio é viável a ponto da gente pegar e colocar o nosso próprio dinheiro ali. E caso a gente não faça nenhum tipo de análise, né, o que a gente está fazendo é mera especulação. Aqui no meu canal, por exemplo, se eu citar uma empresa ou outra, aí você compra só porque eu citei, é considerado uma especulação, então não faça isso. E isso de forma alguma é um investimento. Então, para resumir aqui, Bolsa de Valores é cassino? Você já sabe a resposta, que é não. Bolsa de Valores é um dos melhores instrumentos de multiplicação de capital quando utilizada de forma inteligente e analítica. Por que investir é importante? Economizar dinheiro é importante, mas é apenas parte da história. Os poupadores inteligentes começam criando reservas de emergência suficientes para 6 a 12 meses do custo de vida numa conta poupança ou através de um investimento mais seguro ainda como títulos públicos. Mas depois de acumular esse dinheiro, investir nos mercados financeiros oferece muito mais vantagens potenciais. Para você que procura títulos públicos no Japão, saiba que existem, mas eles rendem muito pouco. São títulos que vão, aliás, de 0,5% ao ano e que vão até 0,13% ao ano de rendimento. A duração desses títulos, eles podem ser de 3 a 10 anos de duração. E investir é a melhor maneira de colocar o seu dinheiro para trabalhar. Os seus escravos dourados, como se diz no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, e potencialmente construir riqueza. Eu não estou falando que você vai ficar rico somente investindo em bolsa. Você precisa achar um jeito de ganhar mais dinheiro no seu trabalho ou você fazer alguma renda extra. Eu tenho certeza de que se você investir ali religiosamente, com disciplina, você consegue sim ter uma vida bem melhor aqui no Japão ou em qualquer lugar do mundo, né? Porque você pode receber seus dividendos de qualquer lugar. Investimento pode muito bem fazer com que o seu rico dinheiro ultrapasse a inflação e aumente seu valor. Aqui no Japão, por exemplo, a inflação não é igual no Brasil, mas ela existe. Com certeza você sentiu no seu bolso quando a energia e o gás aumentaram, ou até mesmo alguns alimentos aí na sua mesa. E fazer investimentos podem muito bem fazer o seu dinheiro trabalhar mais para você. E o maior potencial de crescimento do investimento, né, a causa desse potencial é principalmente por causa do fator risco-retorno. Além disso, você investe em ações de dividendos ou se investe em empresas de crescimento para garantir algum lucro, né? Você deve reinvestir esse lucro. Esses ganhos da diferença da compra e venda da ação ou dividendos, né, geram seus próprios ganhos. Então, em outras palavras, a composição de dividendos e ganhos na compra e na venda é quando os seus investimentos geram ganhos de ganhos anteriores. Uma
bola de neve. Investir em ações, por exemplo, tem potencial para proporcionar maiores retornos, né? Por outro lado, investir em um mercado de renda fixa, tipo títulos públicos que eu falei aqui no Japão, ou em conta poupança, provavelmente não te oferecerá o mesmo potencial de retorno, mas é considerado menos arriscado, né, do que investir em ações. A quantidade de risco que você carrega depende do seu apetite ou tolerância ao risco. Só você pode decidir quanto risco está disposto a assumir pelo potencial de retorno. Mas se você está procurando superar a inflação, pode ser necessário assumir algum risco. O próprio Florian Bartunek da Constellation mesmo, ele fala que todo mundo em algum momento deve assumir algum tipo de risco. Um aumento no risco pode fornecer mais potencial para o seu dinheiro crescer. Para ajudar a aumentar os benefícios potenciais da composição, comece a investir o mais rápido possível e reinvista automaticamente os seus dividendos e outras distribuições e ganhos que você tiver. Beleza? Hoje mesmo eu estava ouvindo um podcast onde o host estava falando do Luiz Barsi e que ele investiu durante 8 anos. Cara, 8 anos consecutivos só pegando o dinheiro dele investindo, enquanto ele viu seus amigos comprando casa, carro, viajando, e a consistência e a disciplina vão te trazer a liberdade que você tanto deseja e o poder de falar não. E um não gostoso que eu tenho certeza que você vai querer falar é pro seu chefe, é que você não vai fazer zangueô, mas isso, claro, né, se você não gosta muito do seu trabalho, né, aí se você gostar é outra história. Por que investir gera renda passiva? Joe pensa no seguinte: os governos estão quebrados e muito provavelmente quando chegar a sua vez de receber a sua tão sonhada aposentadoria, não vai ter gente nem dinheiro suficiente para poder garantir a sua aposentadoria. Isso é grave, Joe. Outra coisa que eu acho que é muito arriscado é você terceirizar o seu futuro, cara. Deixar uma decisão tão importante dessa nas mãos de outra pessoa que nem sequer sabe o seu nome, aí essa pessoa, órgão ou entidade política vai te dizer quando e com quanto por mês você vai se aposentar. E se você pagar tudo certinho, todos os meses, o teto vai ser 144 mil ienes por mês de aposentadoria, segundo o site Alternativa Online. Eu sei que você não ganha isso, você ganha no mínimo o dobro disso. E o seu custo de vida, conforme você envelhece, tende a aumentar. E com esse dinheiro, se você pegar o máximo, você não mantém o seu custo de vida. Você sabe disso. Afinal, você não trabalhou a vida inteira em fábrica para viver limitado ou para viver trabalhando ainda depois de se aposentar para poder complementar a sua renda, que é o que a gente vê por aqui entre os japoneses mesmo, né? Não é isso que você merece de forma alguma. Então, desde agora, você precisa começar a construir a sua renda passiva e investir te gera renda passiva. E você sabe por quê? Porque ricos compram ativos e ativos geram dinheiro para o seu bolso em forma de dividendos. E você deve pensar, mas isso é uma boa ideia, né? Isso daí? No geral, investimentos de renda passiva permitem que você use dinheiro para ganhar dinheiro, colocando o seu dinheiro para trabalhar em vez de você mesmo trabalhar pelo dinheiro. Parece simples, mas aí você deve pensar, mas isso eu já sei. Mas saiba que o que você sabe sobre dinheiro, o que você acha de como o dinheiro funciona, representa 0,00001% do que realmente é. E representa 80% dos resultados financeiros que você tem na sua vida. E nesse sentido, muitas vezes são uma boa ideia. No entanto, tome cuidado com argumentos que parecem bons demais para ser verdade, anúncios de fique rico rapidamente, que promete dinheiro fácil, sem esforço, como marketing multinível. Não todos, claro, não são todos. Fique atento a esquemas de pirâmide com rentabilidades absurdas e outros esquemas de trabalho em casa. Alguns deles vão acabar te custando dinheiro, aquele que você paga para trabalhar e não para receber, certo? O momento em que você paga para trabalhar é quando você investe no seu próprio negócio, né? Você é empresário, você coloca, injeta dinheiro ali, que é o ROI. Tá, beleza, então como eu começo, Thiago? Né? Se você tiver dinheiro para investir, comprar o ativo passivo apropriado, seja um REIT ou um ETF de índice, isso permitirá que o dinheiro comece a trabalhar para você. Nesse caso, você precisa abrir uma conta na corretora, né, para realizar as transações e manter ali os seus investimentos, beleza? Aqui eu sempre estou indicando a SBI e segundo a Rakuten.
E só por curiosidade, a corretora, né, a Shoken, que tem maior número de contas abertas é a Rakuten, tem mais de 7 milhões, segundo o Line Shoken e terceiro a SBI, né? Então, só por curiosidade. Agora vamos voltar aqui. E qual é o melhor investimento para gerar renda passiva? Você sabe qual é o melhor? O melhor investimento passivo varia ao longo do tempo e de ano para ano, dependendo de várias circunstâncias. Historicamente, imóveis e ações que pagam dividendos tendem a superar outras classes de ativos, né? Detidos diretamente ou indiretamente na forma de fundos de investimento imobiliário, que são os REITs, beleza? Historicamente, o homem ficou rico de duas formas: investimentos em imóveis e participações em empresas. E você deve pensar o seguinte: como que eu escolho isso, agora que eu já aprendi a lição aqui? A renda passiva é o lucro de uma propriedade alugada, uma sociedade limitada ou outro negócio em que a pessoa não está ativamente envolvida. Isso implica uma espécie de mentalidade do tipo buy and hold, que pode ocorrer entre esses investimentos. No entanto, muitos investimentos passivos ainda requerem algum grau de gestão ativa ou atenção. O setor imobiliário, por exemplo. Uma propriedade, se você tiver, de uma propriedade de investimento, ela deve ser mantida e os problemas com os inquilinos devem ser tratados e retificados, Os proprietários também devem manter a cobertura de seguro e atender requisitos de segurança e outros padrões, Mas só um adendo aqui. Se você tem um REIT, você não precisa se preocupar com isso, mas eu estou dando esse exemplo para você. O investimento passivo em índices, também requer algum tipo de atenção, porque à medida que diferentes ações sobem e descem dentro de um índice, os pesos relativos da carteira vão precisar de ajustes e rebalanceamento ao longo do tempo, Com que frequência, em que ponto o reequilíbrio deve ser feito, isso é determinado pelo investidor. Quando você for começar, uma coisa que você não deve fazer é o seguinte: comprar uma ação sem saber, sair comprando simplesmente porque você ouviu falar, porque você viu na rua, e aí você compra várias, compra 5, 10, 20, 30 ações, aí você não tem controle nenhum sobre elas, não sabe nem o que vende, nem o que a empresa faz. E quando cai, ou quando o mercado vai mal, você não sabe explicar por que a sua ação está caindo ou por que ela está subindo. Você não sabe nem a categoria das empresas ou por que você comprou a empresa. Outra forma errada de você começar é você ver apenas um indicador isoladamente. Por exemplo, você está montando uma carteira baseada nos dividendos porque você quer receber a renda passiva, que é o que a gente está falando aqui no vídeo, beleza? Só que aí você olha apenas para o dividend yield. É uma forma muito errada também de você começar a construir ali a sua carteira previdenciária, que é uma carteira de renda passiva, uma carteira pensando na sua aposentadoria. Não é apenas o dividend yield que você deve olhar, mas também outros indicadores importantíssimos. Ainda que fosse só o dividend yield para a renda passiva, dividend yield correto para essa finalidade. Essa eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários qual o dividend yield que você gosta para a sua carteira previdenciária. Voltando ao assunto aqui, outra coisa, você comprar ações por um setor que é promissor no pagamento de dividendos, mas você também não olha a recorrência que esses dividendos estão sendo pagos. Isso é muito grave. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, empresas elétricas, elas são excelentes pagadoras de dividendos porque o repasse do aumento das contas é muito rápido para a ponta ali do consumidor. Faltou petróleo no Japão, porque o Japão importa muito da Rússia, E na hora a gente já sentiu no nosso bolso. Então, empresas desse tipo são boas pagadoras de dividendos. Porém, se você não souber identificar, analisar e ver aonde é que está esse histórico de pagamento de dividendos, você pode comprar a empresa errada. Ela pode ser elétrica, só que ela não paga dividendos faz 10 anos porque ela está ali indo mal. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O jeito certo de fazer. O jeito certo de você começar é categorizando as empresas, que é o jeito que eu falo aqui no YouTube, porque quando você categorizar as empresas, dependendo do ciclo da economia, dependendo de que parte do ciclo a gente se encontra, cada empresa vai ter um certo comportamento. Inclusive, dentro da crise, tem empresas que elas performam melhor que outras.
E claro, começar por aquilo que você conhece, então às vezes é a própria empresa que você trabalha, né? Ela tem ações na bolsa e você deve observar o seguinte: quem são os fornecedores? Você deve estar atento, aliás, às lojas que você frequenta, beleza? Aonde que você compra roupa, aonde que você compra comida, porque tem empresas aqui alimentícias ou de bebidas que são centenárias, né? E são boas pagadoras de dividendos. Então você deve fazer uma lista de tudo aquilo que você consome, das empresas que você frequenta, e categorize elas para você montar a sua carteira. Montar uma carteira onde você não perca tanto na crise e ainda ganhe, e que continue recebendo seus dividendos, e quando ela estiver ali num funcionamento bom da economia, você também possa tirar algum proveito no ganho de capital e ainda assim receber mais dividendos. O caminho é simples, não tem segredo, mas às vezes o que te falta é paciência e o que te atrapalha é a ganância. Medo, ganância e impaciência geram prejuízos. Então, Joe, ficamos por aqui. Se você chegou até o final do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal se não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos sempre que eu postar. Também deixe o seu comentário se ficou alguma dúvida. E claro, não se esquece também de me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo. Faça tudo isso e boas coisas vão te acontecer. Até a próxima, Joe. Até a próxima e tchau.